galera da Rádio Chirus. Esse é o programa Grenal é Grenal e vice-versa. A nova edição aí dessa semana, trazendo aí mais 2 convidados aqui ao estúdio móvel da Rádio Chirus. Então hoje, pelo lado do Internacional, Gabriel Quevedo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Marcos. Queria agradecer aí o convite. E sempre é muito bom falar de futebol, já que a gente gosta tanto, né? É isso aí. E voltando hoje, então, a bancada aí do estúdio da Rádio Chirus, Felipe Paz, participou aí do programa piloto, né? E tá voltando hoje pra falar do Grêmio aí. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvintes aí da Rádio Chirus. Estamos aqui de novo, né, pra mais um debate aqui da dupla Grenal, falando um pouquinho da seleção brasileira hoje também. Já vamos pegar o gancho, então, da seleção. Ontem teve a convocação aí do Dunga, que a gente trouxe aí quase ao vivo aí na Rádio Chirus. E já pergunto a vocês o que vocês acharam desse grupo que o Dunga montou. Ele manteve 10 da Copa do Mundo e trouxe novidades aí, inclusive mais do Brasil aí, né? Gabriel, o que tu achou? Ricardo Goulart, Thiago Ribeiro, Gil, Elias, jogadores brasileiros aí atuando no Brasil, né? Eu acho que o Dunga agora ele tá num momento de muita experimentação, então o certo é que provavelmente não são esses jogadores na totalidade que vão disputar a Copa do Mundo a próxima, mas é um momento de experiências, é um momento de ver dos que já estavam na seleção quem tem condição de continuar e ver desses novos destaques, como é o caso do Ricardo Goulart, quem teria a condição de vestir a amarelinha e de conseguir aguentar a pressão, porque na verdade é uma pressão diferente de tu jogar num clube, né? E tem muitos jogadores que jogam muito bem em times de futebol, como é o caso do próprio Messi, que quando tentaram vestir a camisa da seleção sentiram muita pressão e não conseguiram desenvolver o mesmo futebol. Então, e em relação à dupla Grenal, como eu já comentei antes contigo, né, Marcos? Eu acho muito interessante que nessa convocação não desfalcou nem o Inter nem o Grêmio, que podem seguir na disputa do Campeonato Brasileiro, com exceção dos jogadores internacionais, no caso do Inter, o Arangues, né? É muito interessante porque a gente consegue seguir praticamente com a mesma qualidade do clube, né? Falando só o gancho aqui da seleção, a responsabilidade, e eu acho que os jogadores que agora forem convocados para a seleção terão uma responsabilidade muito maior depois do vexame da Copa, né? Porque se espera que a seleção readquira aquele futebol, né? Felipe, gostou da convocação do Dunga? Em partes. Eu vejo com um pouco de receio ainda essa convocação do Dunga, até porque eu acho que ele não está pensando em montar uma equipe para disputar uma Copa daqui a 4 anos. Ele está montou uma equipe pensando no hoje, nessa partida. Porque Diego Tardelli, esses daí que já têm mais idade, eles não vão daqui a 4 anos estar disputando uma Copa. E eu acho que agora é o momento de experimentar, dele trazer a gurizada, de montar um grupo para ficar esses 4 anos jogando junto, pra gente ter uma chance daqui a 4 anos disputar a Copa do Mundo. Por se continuar desse jeito, ele é um bom treinador, eu acho, ele monta umas táticas boas, só que esse é o problema dele, ele quer fazer experimento na seleção, quer levar 200 jogadores para lá e não acaba montando um time definido. Porque para um time jogar bem, ele tem que ter o conjunto, tem que jogar junto a equipe, tem que ter treinamento, e isso não é o que acontece com o Dunga. Esse que é o meu receio. Tu indicaria aí uns 3 nomes aí pra seleção que tu acha que faz falta e que teria um momento agora de vestir amarela? Do Brasil? Não, indiferente, né, que tenha jogando fora. Tem algum nome que tu diga assim, mas como que ele não convocou esse jogador? Eu acho que o nosso problema também é o ataque. Eu acho que hoje em dia, pra mim, um camisa 9 fixo na área, o futebol mudou muito e não permite mais ter um camisa 9 fixo. Eu acho que hoje o jogo é muito de velocidade. Eu acho que ele poderia levar um Nilmar. Até o Alexandre Pato, que tá voltando a jogar futebol agora de novo, tá? O futebol dele, que ele jogava antigamente, eu acho que poderia ter uma nova chance agora na seleção. Eu acho que ele deveria dar pro Thiago Ribeiro também, que ele deu pros jogadores do Cruzeiro. Gabriel, teria alguma indicação, hein? Na verdade, eu entendo que não seria o caso. Eu acho assim que a convocação do Dunga foi interessante no sentido desses experimentos, mas para mim o grande problema que está existindo na seleção é a continuidade. A gente vê, por exemplo, jogadores que tiveram chance nas categorias de base da seleção brasileira
que agora vão ser treinados pelo Galo, que na minha opinião como colorado foi um péssimo treinador no Inter, e para mim ele não tem expressão para ser treinador de seleção, e agora esse treinador que vai preparar as categorias de base da seleção para mais adiante jogar na seleção principal. Eu acho que esse trabalho já está sendo muito mal feito, e infelizmente a goleada que a gente tomou da Alemanha, a princípio a gente não está aprendendo nada com aquilo, que é fazer uma preparação desde o início para formar uma seleção ao final com um futebol daquela expressão, daquela qualidade que a gente viu na Copa do Mundo. Tem um exemplo nisso que tu falou de vem de base, é o Fernando, né, o meio-campista do Grêmio, aquele que foi pro Shakhtar, né, e que era titular e chegou a ser capitão das seleções de base e teve muito pouco aproveitamento. Ele foi convocado pelo Filipão, acho que mais pelo Mano Menezes antes, e o Filipão não levou e tá aí, tá de fora. Agora tem um exemplo, tem o Gilberto do Internacional, tá nas categorias de base, né? O Alisson é goleiro, o Luan foi convocado também para uns torneios assim que não ganham nada e não estão preparando, e daqui a pouco não utilizam mais esses jogadores na seleção, né? A seleção tem esse probleminha aí, né? Mas, vamos ver, né? Que nem o Felipe disse. Mas eu acho que de volantes até o Fernando não vejo que ele faz falta hoje na seleção. O Luiz Gustavo tá jogando muita bola, o Hernanes joga bem, o Ramírez joga muito bem. Eu acho que o nosso problema é no ataque. O nosso problema hoje é o ataque e ainda alguma coisa na defesa ali, porque... Tu falou um gancho que a gente que escuta muita rádio aqui, né? E informação de futebol o tempo todo. A gente vê em todos os programas de rádio, todo mundo comentar, e debates também no Sport TV, na ESPN, nesses programas de futebol, todo mundo falando isso, que o centroavante vai extinguir do futebol. Isso é uma questão interessante, até eu estava conversando ontem com o meu colega, o Felipe, que justamente o que a gente considera o centroavante aipim, né, que é o centroavante que fica parado ali para fazer parede, para tentar cabecear dentro da área. Esse centroavante se viu na Copa do Mundo que poucos times utilizaram um centroavante de pouca mobilidade, né? Na verdade, os centroavantes, os modernos, eles estão fazendo um papel de rotatividade no ataque. A gente viu na Alemanha, na goleada que tomamos, que não era só um ou outro jogador que fazia gol, todos participavam do ataque, como todos participavam da defesa, como todos participavam da orientação do meio campo. Então o futebol moderno hoje exige que esse jogador da frente tenha mais movimentação. Hoje em dia o futebol, o time defende com 8 e ataca com 6, né? Então... E o problema é que também isso eu acho que surgiu porque os centroavantes foram extinguindo, né? A gente vem de uma de Romário, de Careca, de caras, né, na frente. Ronaldo, assim, o Ronaldo tinha mais explosão, mas era um centroavante, né? E a gente foi perdendo, foi pro Luiz Fabiano em 2010, não deu certo, agora foi com o Fred. E hoje no futebol brasileiro, na minha opinião, o melhor centroavante atuando é um peruano, né, que é o Guerreiro do Corinthians, que ainda dá pra considerar um centroavante, porque o resto... E tá surgindo Allan Kardec, que tá fazendo gol, né, no São Paulo também, né? Eu acho que o atacante ainda mantém o atacante, só que um atacante que nem o Romário, isso não vai ter, porque era um atacante que ficava lá na pescaria, lá na frente, só pra fazer o gol. Se tu olhar já o Ronaldo não, o Ronaldo vinha de trás, ele tinha muita velocidade, ele ajudava atrás, ele partia lá de trás, como se fosse um meio campo invadindo a área. E essa é a mudança que tem que ter, né? A gente tem que ter um atacante de velocidade. Um atacante Romário que fica parado lá pescando, Fred, isso daí não vai. Pro futebol hoje, a tática como tá, o jeito que tá, a evolução não vai se criar. Mas... O futebol ficou muito dinâmico, tanto que hoje a gente também tem que pensar que o volante tem que saber jogar bola, né? Inclusive eu queria falar sobre isso. Na Copa do Mundo foi muito lembrado o Lucas Leiva, né, que participou muitas vezes da seleção, que era um jogador da base da seleção e que não foi lembrado na Copa do Mundo. E acho que jogaria muito mais o Lucas Leiva do que alguns volantes que foram chamados ali para a seleção. Né? Não, o volante hoje ele tem que saber jogar, né? É o caso, o Arangues até joga um pouquinho diferente, mas ele quando joga na segunda... Hoje, por exemplo, né, já vamos começar já falando aí, hoje o Inter enfrenta o São Paulo, né? E o Arangues hoje joga de segundo volante. E tu quer melhor qualidade que o Arangues jogando de volante? O Arangues, ele como segundo volante, na verdade, ele hoje... Ele é uma amostra da evolução dos jogadores que tem um potencial de chegar no ataque. Porque o Arangues, normalmente, ele guarda a defesa, porém,
ele tem um cruzamento perfeito, ele consegue cruzar em situações muito difíceis e ele sempre aparece no ataque, tanto que teve um jogo recente que o Arangues fez um gol de cabeça, o que não é normal para um volante. Sim, né? Então eu acho que o posicionamento... Só na zaga do Grêmio. Então assim, o posicionamento do volante hoje não pode ser ficar somente na frente da área defendendo os zagueiros, ele tem que ter uma mobilidade maior, até porque a preparação física hoje ela permite isso. Né? Já vou aproveitar o gancho então, Gabriel. Grande jogão hoje no Beira-Rio, 22 horas, transmissão da Chirus aí. Inter e São Paulo. O Inter vai tentar uma série de 6 vitórias consecutivas sem tomar gol, né? E o São Paulo, se ganhar, ingressa no G4. Então com certeza é um grande jogo, né? Sim. Eu tenho aqui a escalação do Inter, tá? Que eu acho que tem uma dúvida só aqui. Na verdade, eu acho que não é dúvida, até quero que tu me confirme. Jorge Henrique no time entrando, né? Porque o Wellington, o volante, não joga, por causa da cláusula de contrato de cavalheiros aí com São Paulo. Então, Dida, Cláudio Vinck, Hernando, Juan, Fabrício, Igor, Arangues, Jorge Henrique, Alex, D'Alessandro e Rafael Moura. Esse time, inclusive tem uma pergunta que hoje a gente abriu aí pro pessoal da rádio perguntando, já te deixo nesse gancho aí. Pergunta do Ayrton Castro aqui. Pergunta pro Colorado aí se ele concorda com Jorge Henrique no time. Já disse, tu concorda com Jorge Henrique, claro. O que tu acha desse time aí hoje? A grande discussão que tá havendo hoje em relação ao time do Inter se chama Valdívia. O Valdívia é um jogador que está subindo da base e que já mostrou em alguns jogos que ele tem um potencial muito bom, ele tem uma qualidade de drible em velocidade que o Inter tá precisando hoje, porque se tu vai observar o D'Alessandro, ele já tá chegando numa determinada idade que ele não consegue mais conduzir a bola em velocidade. Então o Valdívia ele tá se demonstrando um jogador com essa qualidade que ainda falta pro Inter. Um jogador que faça a ligação entre o meio e o ataque com uma certa velocidade para aproveitar principalmente os contra-ataques. O que se fala muito do Inter é que é um time lento. Então o que acontece? O Abel, pela experiência de treinador dele, ele sempre acredita mais no jogador de experiência quando vai pegar um time como o São Paulo do que num jogador que vem da base. Isso aí a gente vê em diversas escalações dele. Então eu acredito que na cabeça do Abel ele está tentando seguir o Jorge Henrique, mas provavelmente, como sempre acontece, se ele verificar no primeiro tempo que o Jorge Henrique não funcionou para o que ele quer como um time mais experiente que saiba tocar bola, porque o Abel ele gosta muito de controlar o meio campo, ele vai apostar no Valdívia no segundo tempo. Só que eu vou dizer o seguinte, eu acho que hoje no futebol os times têm que arriscar um pouco mais, eles não podem ficar muito presos a esse tipo de ideias de que a gente vai ganhar o jogo só tocando a bola. O time tem que ser um pouco mais ofensivo, ainda mais dentro de casa, e o Inter já mostrou que na casa dele ele está sendo superior, tanto que eu acredito que até agora ele só teve uma derrota dentro de casa no novo Beira-Rio. Então tem que aproveitar essa questão de estar em segundo lugar, da torcida estar a favor do time, e tem que ser um time ofensivo querendo a vitória desde o início. É jogo duro, né? São Paulo vem aí. A zaga de São Paulo é meio fraca, no meu ver, assim, né? O Rafael Toló e o Edson Silva. Mas do meio pra frente é um time agora muito do rápido. Meio pra frente E tem a zaga do Inter é lenta. Ganso, Kaká, Pato e Kardec. Kardec num bom momento, o Pato, que nem o Felipe falou, voltou a jogar. O Ganso e o Kaká ainda é uma incógnita, né? Mas a gente sabe dos nomes, né? E pra mim tem o melhor lateral esquerdo jogando no Brasil também, que é o Álvaro Pereira, o uruguaio. Né? É um time forte, né? Pode ter a estreia do Michel Bastos também, né? É um jogo difícil pro Inter, né? Sim, o que eu posso te dizer é o seguinte, o Kardec é um jogador mais posicionado, apesar de ter velocidade, e nesse ponto eu acredito que o Juan fazendo a marcação sobre ele, o Inter consegue fazer essa marcação. O Pato, que seria o jogador de mais velocidade, hoje tendo o Hernando, que é muito melhor do que o Paulão, se diga anteriormente, né? Eu não sei porque que o Inter contratou o Paulão, mas enfim, né? Eu acho que o Hernando consegue fazer essa marcação mais dinâmica em cima do Pato. E em relação ao Kaká, eu acho que o Kaká é ex-jogador, apesar de tudo que ele já foi, e eu não vejo muito perigo em relação ao Kaká. Então já vou te perguntar antes um palpite para esse jogo aí. Eu acredito que o Inter vai fazer 2-0 nesse jogo e vai ser mais um jogo em que justamente ele não vai tomar gol, porque o que o Abel conseguiu fazer nesses jogos depois da Copa, depois de ter tomado aquele gol lá contra o Corinthians, e vamos descontar esses jogos do Ceará, que pra mim, assim, o Inter praticamente descartou essa competição. Eu acredito que o Inter não toma gol nesse jogo e ainda faz 2.
Tá confiante Colorado aí, Felipe? É. Tem essa confiança pra amanhã, Grêmio e Cruzeiro, no Mineirão, 20 horas e 30 minutos. Não, infelizmente não. Acho que é uma partida muito difícil. Eu confio no Grêmio. O Grêmio vai jogar pra se defender só. Rio Grande do que a Sul gente já torcendo pro vendo. Grêmio. E eu vejo como uma derrota certa já. Futebol é muito dinâmico, né? Pode mudar, mas eu não como gremista, eu não tô acreditando nesse jogo. Assim, ó, hoje de manhã a gente ficou sabendo que Barcos e Juliano não embarcaram pra Minas Gerais, estão fora do jogo. É os problemas das GIA que eu tava comentando esses dias, né? Um com lombalgia e outro com pubalgia. Já pergunto, aproveita aqui a pergunta do nosso comentarista, o Diego Moreira, tá perguntando pra ti assim: Barcos não joga novamente contra o Cruzeiro. Lucas Coelho continuando a jogar bem, Barcos vai pro banco? Eu acho, minha opinião, o Barcos é muito mais jogador que o Lucas Coelho. O problema é que o Barcos vem numa fase ruim, onde ele chega, ele faz toda a jogada, chega na frente do gol e erra o gol. E o Lucas Coelho, pelo que a gente tem visto, ele chuta do meio de campo e ele faz gol. Então ele tá numa fase boa, ele tem que continuar. Eu acho que ele não vai ter muitas chances contra o Cruzeiro, porque o Grêmio vai jogar recuado. E ele não vai chegar muitas bolas para ele lá. Mas vamos ver, né? Daqui a pouco, se chegar uma ou duas e ele guardar. E o Filipão, o que tá achando dessa maneira de treinar do Filipão, de puxar jogadores da base, montar um time pra cada jogo? Ele montou um time pro Grenal, montou um time pro Criciúma e agora tá montando um time pro Cruzeiro. Isso te agrada? Me agrada muito, é assim que tem que ser. Não adianta a gente pensar num geral, a gente tem que pensar jogo a jogo. Cada time joga de uma forma e o Filipão tá pensando nisso. Eu acho que trazer jogadores da base é muito bom, que é a esperança do clube, é a base, né? Até pra render um dinheiro depois. Mas eu acho que não adianta a gente querer jogar só com medalhão, ter só medalhão em campo, porque não funciona. Às vezes o dinheiro não é o... Pra eles estão preocupados com o dinheiro em vez de preocupar com o futebol. Então eu acho que tem que ter uma mescla assim dos jogadores jovens com os medalhões. E eu sou totalmente a favor de botar a gurizada pra jogar. Agora tem um guri de 15 anos, né, que tá... Tá. Ele chamou aí. O Filipão avaliou aí na Sub-17 num gurizão de 15 anos. E se tiver que jogar, eu acho que tem que jogar. Se estiver jogando bem, tem que jogar, não interessa a idade. Mas não é aquele guri que foi chamado de D'Alessandro, né? Não. O Grêmio, provavelmente amanhã entra o Wallace no meio campo. E o Lucas Coelho joga na frente, então já são dois aí da base do Grêmio que vão pro jogo. Gostei desse Wallace aí. Ele tem um jogador alto, tem uma passada larga. Ele é um jogador confiante, ele é um jogador tranquilo. Não se apavorou no Grenal lá, jogou bem. Eu acho que é uma promessa aí pro... E tem o Volta do Pará, que muitos consideram, né, não reforço. Mas... Eu não queria dizer isso, mas eu tava sentindo falta do Pará. Mas agora o Felipe aqui no primeiro programa falou que queria o Zé Roberto no lateral esquerdo. O Filipão te ouviu então? Me ouviu. Ouviu o programa jogou bem a partida passada. Todo mundo falou que ele tá um jogador velho, que não aguenta jogar 90 minutos. Mas era final do jogo, ele era um dos que mais estava correndo ainda em campo. Aguentou os 90 minutos. O Filipão promoveu um jogador também, que tem um amigo meu aí, Colorado, que disse que se der sequência pro Felipe Bastos, ele vai pra seleção. Joga bem. O que tu acha do Felipe Bastos? O Felipe Bastos é um jogador que veio pra... Vamos dizer que ele seja um xerifão ali dentro. Ele ajuda os outros jogadores dentro de campo, ele apoia, ele briga se tiver que brigar. Ele vai ser, eu não duvido que se o Barcos não for pro banco, ele vai ser o novo capitão do Grêmio. Até deixa eu comentar no Grenal, pra mim o Felipe Bastos foi o destaque do Grêmio, porque justamente foi meu voto na transmissão. Foi a pessoa que equilibrou o meio campo do Grêmio. E se ele não tivesse, aí é que tá o único problema do Felipe Bastos, é que quando ele perdeu o psicológico, o Grêmio desabou junto com ele. E justamente o Felipe Bastos, como alguns jogadores, se ele controlar o psicológico dele, é um baita jogador. Ele é uma baita aquisição do Grêmio, com certeza. Uma bela troca do Grêmio pelo Kleber, né? Podia ter trocado de vez, né? Né? E o Felipe Bastos é a cara do Filipão, né? É o cara que o Filipão gosta, né? Que ela comanda no meio campo, a raça. Tem uma pergunta aqui do nosso narrador, o João Colovini, pergunta pra dupla aí, dos convidados. As chances do Grêmio ganhar a Copa do Brasil são as mesmas do Inter ganhar o Brasileirão? O que vocês acham? Bom, pode falar. Eu acho que não. Eu acho que o Grêmio... Eu vejo, não vou nem falar o Grêmio, vou falar o Filipão. O estilo do Filipão é que nem Copa do Brasil, é mata-mata.
É um campeonato bem complicado aí, tem Cruzeiro pela frente, pode ter Ceará, Botafogo, Ceará vem numa fase boa também. Tem Corinthians, mas eu acho que no mata-mata é 2 partidas, é aqui e lá, e o Grêmio tem mais chance de ganhar a Copa do Brasil do que o Inter, o brasileiro. Eu não vejo o Inter com muitas chances de ganhar o brasileiro, até porque é um time que depende muito de um jogador, que é o Arangues. O Inter não tem elenco hoje para ganhar o Campeonato Brasileiro. Concorda, Gabriel? Bom, é óbvio que eu não concordo, né? Eu acho, primeiro, que apesar do Filipão ser copeiro na última Copa, ele mostrou que ele já não é mais tão copeiro assim, né? E, na verdade, eu acredito que o Filipão esse ano ele vai tentar ajustar o time do Grêmio, mas ele ainda não vai conseguir o que faz tempo que o Grêmio não consegue, que são títulos, né? Ele vai conseguir ajustar esse time para preparar para o ano que vem, até porque esses dias ele colocou que tem 2 anos de contrato, né? Em relação ao Inter no Campeonato Brasileiro, eu nunca gosto de criar expectativa em relação ao Inter, porque o Inter sempre nos faz acreditar que quase vai e quando chega na hora ele... Enfim, mas esse ano o que eu estou notando? Que o Inter conseguiu uma bela sequência de vitórias e ele está sustentando uma zaga que, apesar de não ser a melhor, ela está segurando o time nas primeiras colocações. O que está faltando para o Inter é mais um jogador que, junto com essa equipe, consiga fazer mais gols, o nosso ataque consiga produzir mais gols. E acredito que pela qualidade técnica do brasileiro atual, o Inter tem muitas chances de ser campeão. Sim. Ele vai bater frente com São Paulo, com Corinthians, com o Cruzeiro, e acredito que ele tem chance, sim, tem chance de ser campeão. O Inter tem uma coisa assim que nesses jogos, eu sempre falo isso, né, que meu avô falava uma coisa, que a sorte acompanha os bons. E o Internacional veio numa sequência também, 2, 3 jogos que teve sorte, jogou mal e ganhou, né? E isso eu acho que é muito importante no Brasileirão, às vezes tu jogar mal e ganhar, né? O Cruzeiro também, às vezes a gente diz assim, mas o Cruzeiro contra aquele jogo não jogou nada. Pô, foi 2-0 pro Cruzeiro, né? Mas eu vou dar um exemplo, até teve um jogo que o Grêmio fez 5-0 no Palmeiras, né? E não poderia tomar o mesmo placar há um tempo atrás do time do Filipão. E o que aconteceu? O Grêmio tomou 5 gols e nesse sentido, e depois tomou 5. Nesse sentido ele foi mal naquele jogo, mas ele conseguiu fazer e classificou. Então jogou a sorte, o regulamento embaixo do braço, né? Então a sorte do campeão é a sorte do jogador do Inter chutar do meio do campo e o goleiro tomar um frango. É a sorte do jogador cruzar e um zagueiro botar para dentro. Com certeza. Mas é que eu acho que a sorte também depende do teu elenco, do teu grupo. O Cruzeiro tira 2 jogadores, os reservas do Cruzeiro são jogadores de seleção. Então eles têm banco para botar, tem elenco. O Inter, se sai o Arangues, o Inter sem o Arangues, como é que tá? Perdeu 90% das partidas quando o Arangues não jogou. Agora o Arangues está jogando as 5 partidas, o Inter vem de 5 vitórias seguidas. Agora vai ficar 2 partidas fora, então o Inter tem essa dependência, essa interdependência do Arangues. Sim, aí, então... Mas eu acredito que todos os times têm uma certa dependência. O próprio Cruzeiro sem o Ricardo Goulart... não vem jogando nada, né? Mas o Alex tá jogando bem. O próprio Cruzeiro sem o Ricardo Goulart ele vai ser muito menos, até porque o Ricardo Goulart é o artilheiro do campeonato. Mas aí tu pega aí o outro que fez gol agora, o Moreno, tem o Borges... Não, que é meio campo lá. O Júlio Batista. Júlio Batista voltou a fazer gol, jogando bem. O Cruzeiro tem um elenco que... Essa é a grande, assim... Mas a gente teve programas aqui que a gente conversou e disse assim, não, o Cruzeiro é campeão, o resto vai ter que brigar pela Libertadores. Mas hoje o Inter, por ganhar do São Paulo, é líder de novo. E se o Grêmio ganhar, belisca lá uma vitória, o Inter permanece líder. Então eu acho que ainda é muito cedo para se falar em campeão. Por isso mesmo. O Cruzeiro, o Criciúma conseguiu segurar o Cruzeiro em casa, né? Então é aquela coisa assim que futebol tá muito... Não existe mais aquela tão favorito como... Então eu acho que é cedo para falar em campeão brasileiro. Eu acho que depois do segundo... muito ainda no Corinthians também. Acho que o Corinthians ainda vai... Tem dado umas rateadas aí, uns empatezinhos em casa, fora, com os times pequenos, mas... Eu acho que o Corinthians vai incomodar também. Eu acho que os times que vão disputar a Copa do Brasil, pelo segmento, junto com o Campeonato Brasileiro, eles vão se complicar um pouco agora. E no caso, o Inter ele vai jogar a Sul-Americana, que começa lá em setembro, né? E que pode se complicar lá, hein?
Mas, Porque enfim, daí tu vai ter que... joga fora do Brasil E ainda. tu joga fora do Brasil e tu pode estar disputando lá primeiros lugares ali do Brasileirão e tendo que jogar no Peru, na Bolívia, uma coisa assim. Felipe, o Grêmio passa do Santos na Copa do Brasil? Com muita dificuldade, mas passa. É? Eu acho que passa. Vai ser complicado. Eles estão... É capaz até nesse jogo, até o Damião que tá lá, uma lenda, é capaz de fazer gol no Grêmio, mas eu acho que o Grêmio ainda passa, tem mais time que o Santos. Por mais que o Santos tenha Robinho agora voltando, mas eu acho que o Grêmio tem mais time, tem mais raça. Tem duas estatísticas a respeito desse jogo. Eles se enfrentaram 3 vezes em Copa do Brasil, em eliminatórias, 2-1 pro Grêmio. O Grêmio eliminou o Santos 2 vezes e o Santos uma. Agora, em compensação, o Grêmio nunca ganhou do Santos com o Robinho jogando. Isso aí não dá pra pensar nessa... o Robinho, quando tava aqui, ele tava numa outra fase, né? Agora ele mudou, ele já tá voltando ainda, tá se readaptando ao Brasil. Ele não vem jogando muito bem. Eu não vejo Robinho ainda, eu não vejo ele como um craque, como jogador de seleção. Contra o Cruzeiro ele não fez nada em campo. Eu acho que o Santos, assim como o Grêmio, é um time que está se readaptando a novos jogadores. O que ocorre, eu não tenho certeza se nesse jogador, o Gabriel, que por sinal é um nome de atacante muito bom, né? Gabigol. O Gabigol, se ele jogar nesse jogo vai complicar, porque ele tem sido um destaque muito interessante. E eu acho assim que o Santos ele conseguiu melhorar bastante em relação ao ano passado, né? Que era um time muito instável, né? Ele está começando a ficar um time mais estável. E o Grêmio ele está tentando se salvar da época do Anderson, que criou milhões de teorias lá, mas não conseguiu nada. Né? O Gabigol joga o primeiro jogo na Arena e o segundo ele não joga. E o Grêmio no primeiro jogo ou no segundo jogo? Não, no segundo jogo não perde o Luan e o Gabriel, os dois na seleção sub-20. Mas eu acho que o Luan não tem sido o destaque do Grêmio hoje, né? Para mim o destaque do Grêmio é mais o coletivo, pelo que o próprio Felipão sempre faz nos times dele. Não tem hoje, assim como tu aponta da Alessandro e Arangues como peças principais do Inter, tu não consegue apontar 2 jogadores que tenham um destaque assim, que sejam prescindíveis para jogar, para o Grêmio ter vitórias, né? Pois é, hoje no Inter eu vejo o Alex e Arangues, eu não vejo nem o D'Alessandro como destaque. O D'Alessandro cresce em jogo, hoje é um jogo que o D'Alessandro pode crescer, ele gosta de jogo difícil, né? O D'Alessandro, quando é time pequeno, ele não sei o que acontece, que dá uma pane e ele não consegue jogar. Então, acha que o Grêmio não ganha do Cruzeiro então amanhã? Acho que não. Vitória do Cruzeiro. E hoje tem um palpite aí, vai dar uma secadinha hoje à noite? Hoje eu acho que pela rapidez do ataque do São Paulo, pela lerdeza da zaga do Inter, eu acredito em 2-1 pro São Paulo. Gabriel, hoje ganha, tu falou 2-0 e amanhã secadinha como? Amanhã, na verdade, eu vou fazer outra Vai torcer, né? Na verdade, eu vou olhar o futebol como apaixonado pelo futebol. E eu vou torcer pro Cruzeiro perder, na verdade, Sim. né? Mas eu acredito que o Filipão vai fazer uma armadilha lá pro pessoal do Cruzeiro, né? E vai conseguir fazer 1-0 choradinho ali, gol de chiripa, né? Só pra mostrar que o Rio Grande do Sul tá forte e que tá com tudo aí nesses campeonatos. Que beleza. E aí, se der isso aí, então amanhã o Internacional é líder do Brasileirão. Mas eu lembro que ser líder não basta, tem que manter a liderança, né? E eu acho que em todos os anos de campeonato brasileiro que o Inter pecou, sempre foi a mesma história. Conseguia a liderança por algumas rodadas e depois acabava despencando, com exceção daquele campeonato que, não vou dizer que foi roubado da gente, mas que alguém fez alguma coisa, né? Então eu acredito que sustentar a liderança é a meta do Inter, não só se manter, não só chegar na liderança. Então tá, gurizada, só viu como passa rápido o tempo aqui no nosso programa. Lembrando que esse programa vai ao ar hoje antes do jogo do Inter e São Paulo, né? Na página do Face da Rádio Chirus, também no YouTube. A gente agradece então aí o Felipe retornando aí, o Gabriel já está convidado aí para voltar aí, uma outra oportunidade para a gente conversar sobre futebol, né? E vamos desejar sorte então a dupla Grenal aí, o Inter hoje no Beira-Rio, transmissão da Rádio Chirus com João Colovini, Thiago Moreira e Diego Moreira. E amanhã eu mesmo estarei narrando então Grêmio e Cruzeiro ou Cruzeiro e Grêmio, com Ayrton Castro nos comentários e o Rodrigo Stefaniak no plantão. A gente volta aí na programação da Rádio Chirus. Muito obrigado
E vamos lá, dupla Grenal aqui na Rádio Chirus, a rádio do seu WhatsApp. Valeu, galera! Valeu!